Carla, Carla chegou, já vou te chamar, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje, que é sobre condomínio. Quinta-feira, 28 de julho de 2022. Aqui eu recebo, toda quinta às 9 da noite, um convidado especial para trocarmos novas ideias sobre a vida em condomínio. Eu sou Alessandro Fernandes, empreendedor do segmento condominial, e ajudo síndicos a implantar uma comunicação interativa nos seus condomínios, contando sempre com o apoio da ConectCom Inteligência Condominial. Minha convidada de hoje é a Carla Procópio, especialista em comportamento humano. E o tema de hoje é Desvendando a Mente dos Síndicos. Pessoal que já vai chegando, aproveita para convidar sua equipe, seus amigos, porque hoje o tema está enigmático. Pode ir tacando o dedo aí no aviãozinho aqui embaixo e ir convidando. E olha, agradeço a todos que estão com a gente. Como eu não consigo mandar coraçãozinho, eu vou bater palminha aí para todo mundo. Tá bom, gente? Vão mandando coraçãozinho aí que ajuda a levar a nossa live para mais gente, tá bom? Muito obrigado. E eu vou chamar a Carla. A Carla, tá por aí já? Se você estiver por aí, já me pede aqui para eu compartilhar a tela com você para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Vou esperar a Carla pedir aqui para entrar na sala. Beleza. Já pediu aqui. Em 3. Já vamos entrando, vamos chegando, parceira. Olá! E aí, boa noite, Carla. Tudo bom? Tudo ótimo e você? Gente, adorei aquele negócio. Ótimo. Mostra aí a mãozinha de novo que eu já quero um desse. Já que eu não posso bater coraçãozinho, aí eu bato a mãozinha aqui. Quem puder, bate coraçãozinho pra gente aí. Gente, eu quero um negócio desse, adorei. Carla, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você é mal barato, a gente te ama. Você acabou de Oh, fazer a consultoria para nossa empresa, foi muito legal, resultado incrível. Nos redescobrimos, né, como pessoas e como empresários também. E agora vamos compartilhar esse conteúdo aí todo com o pessoal? pois é, que é muito egoísmo da minha parte ficar com isso, né? Então tá legal, Carla. Olha, fica à vontade para você dizer para a gente quem é a Carla, o que você gosta, o que você faz no tempo livre. O microfone do celular é teu, aproveita. Então, cara, você acredita que o que eu faço no tempo livre? Eu estudo. A coisa que eu mais sou alucinada é estudar, gente. Então, assim, lógico, eu gosto muito de dançar. Eu faço dança de salão, então eu faço samba de gafieira e zouk, entendeu? Eu sei dançar um Uh, forrozinho, mas não é o que eu gosto de verdade, assim, entendeu? que legal. Pois é, você sabe dançar samba de gafieira? Ah, eu quero aprender. Estou com a Silvia aqui, a gente treina taekwondo, mas dançar também é mó barato, hein? Nossa, você faz taekwondo? Sim, fazemos. Eu Eu faço vou te desde falar que eu era faixa 2000. verde. Olha que barato, hein, meu? Era faixa verde no taekwondo. Tá vendo, gente? Coisa que você só descobre fazendo live. Olha, com certeza, hein, meu? Cuidado com a Carla, que ela é bom de chute, hein, gente? Não, mas eu parei com isso, porque eu tava chegando em casa muito roxa. Eu falei, meu, acho que. Ah, tá aí, agiu-se. Eu falei, isso daí parou. Parou, vamos parar com isso, porque eu tava chegando muito roxa em casa. Aí eu Que não. legal. Que legal, Carla. Conciliando aí o trabalho com a saúde, super importante, né? Nossa, demais, demais. Hoje a gente tá aí tentando voltar à corrida, porque eu já fiz 2 meia maratonas. Olha, E aí eu tô querendo ver se no final do ano de dezembro, né, eu volto a correr a meia maratona, mas confesso que eu estou tendo alguns desafios. Tá chovendo demais na minha terra
E assim, eu tenho que parar de desculpa, porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. A verdade é essa, entendeu? Só que eu tenho um lema que eu acredito fielmente, é muito mais difícil você recomeçar do que você começar. Quando você recomeça algo, você fica na expectativa de voltar naquele lugar que você já era. Então, né, por exemplo, taekwondo, você começa e você para um pouco. Meu, você quer na primeira aula voltar a dar o chute que você dava quando... Não dá, né? Então tem que ter paciência, tem que ter todo um processo, né? É verdade. E me conta aí, como é que você concilia as atividades aí esportivas, sociais, família, trabalho? Como é que você tira proveito disso tudo aí, né, buscando manter o equilíbrio, que é muito importante no nosso dia atual? Bom, eu acredito que eu cada vez tento me conhecer mais, porque eu já tive, né, uma estafa de trabalho. Quando eu era mais jovem, então assim, eu fui fazer parte de uma equipe de abertura de um hotel em Houston, no Texas, e eu cheguei a trabalhar 20 horas por dia, e era loucura, entendeu? E aí quando tudo acabou, inclusive aquele hotel virou hotel treinamento da rede, entendeu? Aí chegou a hora de eu ter que me cuidar, porque eu tive uma estafa de tanto trabalho. Então É é uma muito loucura, a cabeça importante, explode, né? é muito importante você conciliar e eu tenho que me policiar, porque eu amo o que eu faço e se me deixar, o Marcelo, né, eu já vi ele aqui na live, ele é meu namorado e ele fala, Carla, quando você está estudando, você bota um olhão assim, prega, pode cair o mundo e você não sai daquela concentração. Eu falei, cara, é verdade, eu esqueço de beber água, eu esqueço de tudo. Só que hoje eu boto de propósito, ó, meu calendário aqui, ó. Eu boto de propósito coisas que eu preciso fazer Perfeito. para poder malhar, para poder ter tempo de qualidade com os meus filhos, porque senão eu realmente vou, entendeu? Então, quando você conhece a si mesmo, você começa a colocar artifícios para poder melhorar aquilo que você é ruim, né? Total. O que você falou agora e mostrou é total. Tá tudo aqui, mas se não tiver ao alcance dos olhos, nosso cérebro não dá conta, né? É É verdade. informação sobre informação o tempo inteiro. Pessoal, chuva de coração hoje, quero ver, hein? Foi uma chuva de fogo aí, nossa, que vai esquentar o papo aqui, vai ser muito legal. Carla, eu sei que você não mora em condomínio, É verdade. mas você olha, você sai pra rua aí, você vê condomínio para todo lado. Ó, E antes peraí da que eu gente tenho que entrar no fazer, tema, antes de você entrar no tema, eu tenho que fazer um adendo aqui. Gente, eu bora. moro em Maceió, tá? E aí o Marcelo, que é da Connect, veio aqui em Maceió e falou: "Ô, o que é isso aqui? O pessoal aqui não tem problema com segurança e etc." E aí eu fui visitar um condomínio em São Paulo. Gente, eu achei fantástico. Primeiro, assim, para eu chegar no elevador, eu tinha que seguir a setinha azul, a setinha verde, a setinha... Eu nunca tinha visto isso na minha vida, entendeu? Então, tipo assim, aonde eu moro hoje é uma situação bem diferente. Inclusive, acho que vocês têm uma grande oportunidade aqui de mercado. Sem Mas dúvida. em São Paulo, né, eu tive a oportunidade, quase todo mês eu estou em São Paulo, e aí eu experimentei, assim, né, de ver o que é realmente você pegar informação, entrar. Então, eu fiquei encantada. Fiquei encantada. É, a dinâmica de um condomínio é uma pequena cidade, realmente. Shopping centers, às vezes, são menores que alguns condomínios. Verdade. E falando em condomínio, Carla, a gente entende aí o papel do síndico, né? Dentro de um perfil humano, um perfil profissional, um perfil híbrido, muitas vezes, né? É um cara que sofre depressão, tem anseios, tem dores também. Um passo antes de falar do síndico, conta pra gente o que é esse trabalho que se desenvolve sobre o comportamento humano. Tá bom. Então, foi muito interessante, porque quando eu fui morar nos Estados Unidos, a empresa que eu trabalhava, ela usava a ferramenta que eu uso hoje. Então, eu estou em contato com ela desde 2006. Logicamente que eu não sabia do que a gente trabalha, do comportamento, com a profundidade que eu trabalho hoje. E quando eu fui fazer o meu mestrado, na parte de treinamento e formação de pessoas, eu foquei justamente na transição entre o que a gente ensina e como virar aquilo em comportamento. Porque não tem como eu medir quando eu vou para um treinamento, dou um treinamento, vamos falar, atendimento Disney.
como que eu posso mensurar que aquilo ali foi impactante para aquela equipe? A Boa. única forma que eu posso mensurar, gente, porque não é tipo assim, vamos fabricar um lápis. Botou 10 lápis, vamos rodar mais rápido e agora temos 20 lápis. Não é isso. Então, assim, a única forma que eu tenho como medir treinamento é a mudança de comportamento. Entrou assim e daqui a... Olha só o que eu tô falando. E daqui a quanto tempo? Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses vai ficar como? Teve impacto? Não teve? Agora, sim, se a gente vai e faz um treinamento e não tem a continuidade, etc., daqui a 6 meses aquilo ali é esquecido. Isso é fato. Então, assim, não é? O que não é usado, Exatamente. né? O que não é usado é esquecido. Então, por que eu entrei nessa parte comportamental? Porque eu vi que era a parte observável da personalidade, tá? Comportamento não é personalidade, comportamento é a parte que a gente consegue observar o externo, né, do que é de dentro, e a gente consegue mensurar, entendeu? Então, para eu justamente justificar, digamos assim, o treinamento, eu falei, eu vou me aprofundar nesse negócio de comportamento. E aí foi interessante porque lá atrás, né, em 2000, quando eu faço meu mestrado, eu fiz em retorno ao investimento em treinamento, ROI on Training, e foi sobre comportamento. Então, Que legal você falar. eu tô nesse mundo há mais de 22 anos, né? Não é pouco tempo já. E que legal que você falou sobre não é a personalidade. Atualmente, a gente percebe que os síndicos, nessas nossas idas e vindas aqui, né, clientes, parceiros, etc., eu também moro em condomínio, então posso ver um pouquinho aqui também. A gente percebe, Carla, que os síndicos estão atualmente super sobrecarregados, né? E aí, você falou que não é comportamento, então é algo da Não é mente. personalidade, não é personalidade. Isso, não é personalidade. Então vamos começar a desvendar a mente do síndico aqui. Por que você acha que os síndicos atualmente estão supercarregados, né, super sobrecarregados, e como que eles conseguem lidar com isso internamente, para não explodir? Vamos lá, né? Isso daí, infelizmente ou felizmente, não é só o problema do síndico, né? É problema das pessoas em geral. E o que leva a gente a ficar nessa sobrecarga? Primeiro, não ter prioridade. Quando a gente não sabe qual é a nossa prioridade, a gente começa a acumular, um monte de tarefa, tá. E aí, o Alessandro vai e me conta uma coisa. E aí, eu não sei dizer não. Olha que louco isso, né? Eu não sei dizer Louco. não. E aí, o que eu faço? Eu aceito tudo que o Alessandro diz, eu vou fazendo e vai aumentando. Não sei Só fazer abraça. prioridade. Só abraço. E aí, eu não sei dizer não, não sei minhas prioridades. Eu tô depois assim, meu Deus, o que eu faço agora? Então, tudo aquilo que você negligenciou no passado e que era importante, isso vai virar urgência. Então, assim, não adianta também a gente chegar agora, pegar uma lista dessa, né? E agora eu vou distribuir. Não, porque agora você está apagando fogo. Então, você agora está apagando fogo, a gente tem que ter um tempo para quê? Acabar com essas urgências, o que a gente pode delegar, o que a gente pode chegar para o Alessandro, vamos renegociar isso aqui, porque eu aceitei tudo, entendeu? E agora eu não consigo dizer, eu preciso tirar isso da minha. E o que é prioridade? Então, olha só, a Karina está dizendo, saber dizer não, é preciso. Então, assim, eu não sei, Karina, se é o seu, né, uma coisa que você precisa melhorar, mas o que você pode fazer? Quando a gente tem clareza do que a gente quer chegar, a gente sabe se aquilo ali vai para o nosso sonho, para o nosso gol, e se a gente pode dizer não, sim ou não. Ah, mas Carla, você está falando de condomínio, você está falando um monte de gente ligando, olha o tanto de gente do apartamento. Gente, eu vou te falar, o condomínio, a propriedade que eu tenho a falar do condomínio é o seguinte, eu era gestora de vendas de hotel e depois fui gerente operacional de hotel, 497 quartos. Então, assim, é um condomínio, né? Então, eu acho uma coisa, um agravante. Por quê? Tem check-in e check-out. O nosso condomínio entra, ele, logicamente, faz o check-in, chega, mas não tem toda a questão de troca de quarto, a gente tem que limpar. Então, assim, tem todo um operacional também. Então, assim, o que o nosso síndico pode fazer?
Primeiro, saber quem está na equipe dele. Ah, Carla, eu não tenho equipe, então vamos ver o que a gente pode fazer. Será que tem sistema? Porque muitas coisas, né, Alessandra, a gente está fazendo aí e podia ter sistema para fazer as coisas, né? Acho que vocês aí, nesse Claro. caso, pode falar muito melhor do que eu, né? E que, como é que se diz? Você fica ainda na questão manual e etc. E, o que você demoraria 4 horas para fazer, com um clique tá feito, E vou né? fazer o link com a questão da prioridade que você falou, tá bom? Tá joia. A gente sabe que os síndicos têm enormes dificuldades em se comunicar e se relacionar com todos os moradores. Eu estava comentando na live que a gente fez hoje com o pessoal do Debate Síndico. Boa noite, pessoal do Debate Síndico. Um prazer ter vocês aqui. E boa noite a todos que estão com a gente também. Muito obrigado por estarem com a gente aqui. E a gente falou um pouquinho sobre comunicação, né? Sobre a dificuldade que o síndico tem. Muitas vezes ele não é um especialista em comunicação. Então, às vezes, ele é um profissional ali tampão, ou tem outra profissão, enfim. Vamos falar um pouquinho, Carla, dessa dificuldade em se comunicar e se relacionar com os moradores, haja vista que você comentou aí sobre saber elencar a prioridade. Como é que você vê isso daí? Então, eu costumo dizer que quem conseguiu, né, se adaptar, se vencer, digamos assim, na verdade, na pandemia foi quem teve adaptação. Quem conseguiu se adaptar saiu na Total. frente, entendeu? Então, E eu acredito... quem estava investindo até um pouquinho antes da pandemia também, né? Já estava olhando isso, né? Isso, mas assim, a adaptabilidade, ela foi a palavra da vez, digamos assim. Então, o que a gente faz, né, que quando a gente está trabalhando na liderança e etc., é que ele entenda sobre a comunicação adaptável. Então, assim, pessoas, elas são únicas e nós normalmente comunicamos de acordo com a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo. E a gente aprendeu, né, da nossa querida mãe de Harvard, que foi formada em Harvard, que sabe tudo, que ela fala assim: trate as pessoas como você gostaria de ser tratada. Né? Pelo menos eu escutei isso. E, na verdade, quando a gente está falando de comunicação, a partir do momento que a gente entende sobre pessoas, a gente entende que a gente tem que tratar as pessoas e comunicar da forma que a outra pessoa gostaria de ser tratada e não como eu gostaria de ser tratada. Porque na comunicação não é mais sobre mim. A comunicação é sobre a pessoa que está diante. E eu, como comunicadora, eu tenho a responsabilidade de saber: Alessandro, você está entendendo? De vez em quando dá uma checada para ver Sem se a dúvida. comunicação... Agora, mas o que a gente aprende na escola? Que a comunicação é de duas vias e que nós dois somos responsáveis pela comunicação. A comunicação é a responsabilidade de quem fala. É uma mão dupla, né? Como Ela costumam é falar. uma mão dupla, mas a responsabilidade da minha mensagem chegar de uma forma e eu entender que você entendeu de uma forma correta, porque a minha mensagem vai chegar para você de uma forma e vai chegar para Ellen, que acabou de entrar, de outra forma, porque a perspectiva de mundo dela é diferente da sua, entendeu? E eu, como comunicador, o que eu tenho que fazer volta e meia? Entendeu, Ellen? O que você entendeu sobre o que eu estou falando? Checar Perguntar para... pitstops. Pois é, porque senão a gente continua. Então, assim, é muito importante na comunicação criar o que a gente chama de rapport. Né? Rapport é um nome em francês e que significa conexão. Então, assim, tem toda uma técnica de espelhamento e etc. que você cria uma conexão com aquela pessoa muito mais rápido. E, Carla, por que isso é importante? Porque a gente compra de quem a gente gosta. Sem Então, dúvida. se eu me comunico legal com o Alessandro, a probabilidade dele baixar a guarda e a gente ter uma conexão e chegar a um entendimento mais rápido é muito mais fácil do que se eu chegar, ô Alessandro, e não sei o quê. Ele vai subir logo a parede e vai falar, eu vou dar um toratolhó aqui, entendeu? Titiagui combinado com... Sensacional que você lembrou disso, hein, Carla? Lembrou até do nome, muito legal. E olha me fala o que uma coisa. É isso, gente? Gente, peraí. Sabe o que é isso, gente? É rapport. Eu ensinei para vocês fazerem Você viu o rapport link? na veia. Tá vendo? A minha expressão abriu na hora, né? Pra gente poder trocar essas figurinhas aí mais pessoais, né? Que conectam a alma. Agora me fala uma coisa, Carla. Legal, tô compreendendo, tô tentando sincronizar aqui na tua alta frequência.
E quando os moradores do condomínio dispõem de um gestor mais capacitado em comunicação, como que você avalia aí essa mão dupla? Não, aí é melhor, né? Porque o que que acontece? Quando tu melhora a comunicação, mais a gente tem a possibilidade, provavelmente esse síndico, ele escuta, né? Porque a grande comunicação está no escutar. Então, Bacana. então ele consegue escutar, né? E aí ele consegue, se ele tiver, vamos lá, pegar o que a gente pegou lá, prioridade, ele tem tipo assim um pipeline e que ele pode ser assertivo com você e falar, ó, Alessandro, eu sei que a sua demanda é essa, eu tenho essas e essas demandas, então assim, acredito que uma das funções do síndico é a questão de ser organizado também, né? Porque, Perfeitamente. Até a gente comentou hoje, num bate-papo aí, que os síndicos, eles, quando eles têm uma informação que é qual que é a maior recorrência dos problemas do condomínio, ele consegue dar prioridade de ataque, né? e assim, e olha outra coisa, né? Uma das coisas, porque eu trabalho com atendimento. Então, assim, não há nada nesse mundo. Lógico, peraí, agora com pandemia eu tenho que reformar, né? Que a gente tem pandemia, de vez em quando tem setembro 11, tem umas calamidades assim, né? Que a gente tem. Mas a maioria dos problemas que você tem, alguém já teve. Eles são repetitivos, entendeu? Então, assim, o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer, primeiro, prevenção. O que, que eu posso fazer para aquilo não ficar acontecendo? Tá. A outra coisa que a gente pode fazer, e se acontecer? Quais os passos? Quem eu preciso chamar? Quanto tempo? Porque aquilo já aconteceu, Perfeito. caramba. Vacina e Aquilo, remédio. Pois é, pois é. Aquilo já aconteceu. Perfeito. Então, se a gente não tem um plano de preventivo e um plano de ação para aquilo ali que já aconteceu, entendeu? É a questão de gestão, né? E me conta uma coisa, alguma história para compartilhar sobre a Sobre... questão de comunicação, onde a comunicação, a falta de comunicação foi um problema, ou foi um divisor de águas, ou foi até mesmo uma solução que resolveu aí um problema de US$ 1 milhão? Eu acho que eu posso falar uma história que eu conto no meu curso, inclusive, porque eu acho que essa. Aê, adoramos história. Eu Gente, acho. coraçãozinho, coraçãozinho. Uhul. Gente, eu preciso de um negócio desse, sério mesmo. É... é, por que, que eu gosto dessa história? Ela é uma história simples. E história simples a gente pode conectar. Eu ensino, né, a questão de comportamento e a visão do mundo daquela pessoa. Então, na ferramenta que eu trabalho, a visão do mundo ela é muito simples, dividida em quatro perfis, digamos assim. É lógico que eu não estou estereotipando as pessoas, não é nada disso. Mas quando eu consigo categorizar, entendendo que eu não posso julgar, que não necessariamente aquilo a pessoa pode ter trabalhado alguma coisa, mas assim, eu conseguindo entender a visão de mundo geral dela, o restante é exceção. Entendeu? Então, por Perfeito. exemplo, nós temos um tipo de pessoas que gosta de uma comunicação mais rápida. Você pode até Sim, perceber, eu falo mais rápido, porque eu sou acelerada. E esse é a minha visão de mundo. Então, assim, eu gosto das coisas rápidas, entendeu? Então, não, vamos perder tempo não, vamos embora, não sei o quê. Tem outro tipo de perfil que gosta das coisas mais diferentes. Então, eu fico imaginando um síndico, assim, e quer botar um negócio meio assim, sabe, colorido no meio do nada, entendeu? E é interessante quando a gente começa a entender não só o nosso perfil, mas o perfil da outra pessoa, que você começa a entender por que, que ela é assim. E você fala, ó, menos, eu sei que você, né? Se você vê minha roupa aqui, ela é toda diferente, entendeu? Tem um tipo de perfil que ele já é mais planejador, que ele gosta de segurança. Então ele vai ser um síndico, né, que vai pensar em tudo que pode acontecer e vai ter planejamento, e, né, então tá bom e gosta de escutar. Esse tipo de perfil ele escuta já por natureza, né? perfeito. Eu costumo até dizer que ele é o líder servidor, digamos assim, entendeu? E temos aquele perfil que é um perfil que gosta das coisas corretas, com procedimento, tudo certinho, tendência à perfeição. Então, assim, levando o exemplo agora que eu contextualizei, né? Eu tenho um perfil de diferente. O que é esse perfil diferente? Nós somos, né? E isso é por isso que é legal a gente saber
quem a gente é. Porque eu tenho a tendência a uma boa comunicação, eu tenho a tendência a realmente ser diferente, a ser o centro das atenções, só que também tem um lado negativo. Toda coisa positiva tem. Então, assim, se eu não for uma pessoa trabalhada, eu posso ser um síndico que falta bom senso. Entendeu? Então, tipo assim, e aí eu estava lidando com um perfil analítico. E o perfil analítico, como é que é? Ele é bem mais formal, ele não está ali para ser seu amigo, ele está ali para executar o que ele precisa executar. E eu estou falando aqui da minha avó. Então, eu Olha, estava dormindo na casa da minha avó, e aí a minha avó, né, eu acordei, eu fui forrar minha cama. E aí eu fui forrar minha cama, e quando a minha avó, eu passo a minha avó de 84 anos, tá forrando a minha cama. Eu falo, vó, que você tá forrando minha cama, vó? Pelo amor de Deus, eu já acabei de forrar. Ela, não, minha filha, nada não, nada não. Aí eu falei, não, vó, você vai ter que me falar por que você tá falando. Aí ela, você tá querendo saber mesmo? o que que você viu embaixo do guarda-roupa, né, vó? Aí ela, você tá querendo saber mesmo? Eu falei, tô sim. Aí ela virou e falou assim, Carla, é o seguinte, você não tá vendo que planta não nasce para baixo, planta nasce para cima? Gente, ela se apegou ao colchão que tinha, a fronha que tinham as plantas e que realmente planta cresce para cima. Mas para quem vê o mundo de forma diferente, despojada, não se repara aqueles detalhes. Só que o porquê que eu estou contando essa história? Porque antes de eu conhecer o que eu conheço e antes de conhecer a mim, eu ia falar para minha avó e falar assim, vó, deixa de ser neurótica, que não sei o que. Ia que ter, como é, toque e não sei o que, ia começar um monte de nomes, digamos assim. E a Ia dar partir ruído do... na estação de rádio, hein? Com certeza, com certeza. E a partir do momento que eu entendo como ela vê o mundo e que aquilo ali realmente é importante para ela, do mesmo jeito que ser diferente é importante para mim, sabe o que eu fiz? Eu olhei para ela e falei, cara, vó, adorei. Comecei a rir, falei, vou contar essa história para Deus e o mundo. Porque Que um legal. exemplo tão simples eu posso levar para tudo. Porque isso acontece com os síndicos, isso acontece na sua equipe, isso acontece entre sócios, isso acontece em todo canto. Entendeu? Total, Então, a você grande converteu o negativo em positivo, maravilhoso. e quantas vezes, se a gente só conhecesse a visão do mundo nossa e do próximo, a gente, ao invés de, pô, meu, deixa disso, a gente começaria a rir com aquela pessoa, né? E normalmente, Carla, você deve encontrar aí muita objeção, né, nos seus clientes que querem contratar sua consultoria, ou enfim, que querem aplicar o que aprenderam com você. E no Desvendando a Mente dos Síndicos de hoje, a gente tem uma objeção clássica que é o tempo. Muitos síndicos costumam falar isso. Ah, eu não tenho tempo. Estou muito corrido aqui, tem muita obrigação, o portão quebrou, eu preciso preparar a assembleia. E quando a gente fala que não tem tempo, é só um argumento para nós mesmos nos convencermos que a gente não precisa fazer determinada coisa. Como que você acha, ou aliás, refazendo a pergunta, por que você acha que pode dar errado um síndico almejar se relacionar com o seu condomínio e ele vir com esse argumento de que não tem o tempo? Então, você na verdade respondeu a pergunta, né? Quando a pessoa fala que não tem tempo, eu costumo dizer que ela tá sem tempo para ela mesma. Porque, assim, o autoconhecimento, ele realmente faz a pessoa começar a ver coisas que ela antes, trazer à consciência coisas que ela antes não via, entendeu? Você passou por um processo. Me diz, Interessante ponto de vista. você Interessante ponto de passou. vista. E tem gente que a gente mostra isso, não tenho tempo, outra coisa, não tem dinheiro e etc. E posso te falar, nunca é sobre tempo ou sobre dinheiro. Provavelmente, a gente como comunicador não conseguiu gerar valor o suficiente ou a pessoa está num alto nível de sabotagem que ela não consegue nem se valorizar para se conhecer. Porque assim, Muito louco, né? muito louco, muito louco. Então assim, antigamente poxa, mas vamos. Hoje em dia eu falo, quando tiver no seu momento eu estou à disposição. Porque não adianta, Alessandro, eu querer que você ande comigo se você não quer andar comigo para andar com você melhor, entendeu? Total, total. Muitas vezes, assim, fica no subliminar mesmo essa informação, né? Fica lá no raso, na ponta do iceberg, né?
Ale, uma coisa que eu percebi, né? Você foi uma pessoa que foi mega dedicado, né, ao que aconteceu. Ele foi, gente, foi impressionante. Inclusive, né, você Obrigado. tem essa cabeça aí de TI, não sei o quê, botou planilha, e foi barato, entendeu? Conheci coisas que eu nem conhecia, entendeu? Pela parte Idem. de, né? Aí, e me diga uma coisa, valeu o tempo que você gastou, vou dizer gastou, para poder ficar bem marcado essa palavra, entendeu? Ah, valeu, porque se a gente pode errar menos, isso é maravilhoso, né, Carla? Eu acho que esse é um segredo da vida, né? Se eu sei os meus defeitos e se eu posso errar menos, ué, acho que é tão válido quanto eu potencializar no que eu sou bom. O que E o que eu vier ach... primeiro é lucro. e o que eu achei interessante foi o fato de você, ó, o Nicolas aí, o fato de você, mesmo depois do treinamento, você foi ainda mais. Então, a questão de tempo para você não era desculpa, né? Depois que você viu que era, você foi fundo, né? E qual que você acha que é o jeito certo, então, do síndico olhar para o tempo, arregaçar as mangas e falar, vamos lá, como é que você acha que tem que ser a postura ou a visão do síndico antes dele falar não tenho tempo? Uai, vamos olhar as prioridades, aonde o que está acontecendo com isso aqui dele, entendeu? Que ele não está conseguindo dar tempo para ele. Essa é a grande pergunta. O que está Perfeita. acontecendo com essa pessoa? Entendeu? Porque, Sim. assim, tem coisas que eu não vou conseguir fazer, mas são escolhas que eu faço, né? Ó, A Karina, verdade é essa. autoconhecimento é investimento. Oi, Karina, obrigado, está sempre com a gente, um beijão. É Muito legal. verdade. É verdade. Vamos falar de E outra objeção, Carla? vamos, só para Diga, pode complementar falar. aqui a questão da Karine, é o autoconhecimento melhor, é o investimento melhor que você pode fazer, porque você passa 24 horas do dia com você. Então, assim, a gente, né? Ah, eu quero ajudar meu filho, quero ajudar minha esposa, quero ajudar meu marido, quero ajudar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E caramba, meu, e eu, né? A gente vive Você, sugado, né? Com essa sensação de nunca tá bom. Muito louco, né? olha só, perguntou aqui, ó, qual a diferença entre não ter Ô, tempo e Luiz, boa noite. organização? Você conhece o Luiz, né? Qual a diferença entre não ter tempo e organização? Luiz, eu costumo dizer que tem uma diferença muito grande entre ser produtivo e estar ocupado. E muitas pessoas, quando a gente faz uma ferramenta chamada tétrade do tempo, a gente vai perceber que a pessoa estava ocupada e não necessariamente produtiva. E aí, Luiz, qual é a diferença disso? A produtividade leva para onde você quer ir. Só que aí tem que ter o que a gente falou lá no começo da live. Tem que ter clareza, tem que ter prioridade, tem que saber para onde você quer ir. Quando você não quer, você enche o seu dia de coisa para fazer e que não te levou em nenhum lugar daqueles que você gostaria de chegar. Só que você não sabe que você tem que chegar lá, então aí você fica ocupado, dá uma canseira, mas quando você vai dormir, você se sente um inútil. É aquela analogia, né? Cavando no lugar errado. E quando falam Verdade. de dinheiro, Carla? Olha aí, mexeu no bolso agora, hein? Quando o síndico fala, nossa, não tem dinheiro. Bom, Como é você que eu pode. vou trabalhar a comunicação aqui? Tem que contratar gente, tem que comprar aplicativo, tem que comprar sistema. Qual que você acha que é o jeito que mais dá errado? Qual que é a forma errada de se pensar quando o síndico coloca essa objeção aí do dinheiro, no seu ponto de vista? Na verdade, também, né? Eu acredito a mesma resposta. Mas para não ser repetitiva, né? Aí é a questão do valor que a gente não conseguiu gerar, até porque Perfeito. assim, eu vou dar um exemplo, tá? Eu sempre tive um Boa. sonho. Eu sempre tive um sonho, que é colocar meus filhos numa escola bilíngue, né? E eu confesso, eu com uma mentalidade de escassez, entendeu? Eu nunca nem tinha ido lá. Eu nunca nem tinha ido ver o preço. Eu nunca tinha ido ver o preço do coisa que eu falava, meu, isso não é para mim, né? O povo já fala que é caro e etc. E aí eu virei e falei assim, meu, eu tô botando um preço no meu sonho
que às vezes é importante, não é importante, sei lá, para outra pessoa, e eu tô deixando a outra Total. pessoa ditar o meu valor sem eu nem sequer perguntar o quanto custa. Aí a Até cabeça explode de uma vez. Total. porque você vai ver que tem certas coisas que você faz na sua vida que você fala assim para uma pessoa, o quê? Você pagou 10 mil reais para isso? Aí você fala assim, pagaria mais 10. E para aquele outro não faz sentido algum, Às vezes a gente entendeu? fala assim, nossa, o negócio tá caro. Será que o negócio tá caro ou a gente que tá barato? Nossa, fantástico, Muito louco, fantástico. né? Fantástico. E aí, quando você pensa na questão de caro, você tem que começar. Qual a pergunta que, por exemplo, eu faria para o síndico, né? Tá caro em relação a quê? Boa. Porque assim, né? Ah, em relação a contas que eu pago, porque eu tenho que ter uma referência, né? E aí, para tomar o exemplo da coisa de bilíngue, né? Quando eu fui ver o preço, não estou falando valor, tem uma diferença, tá, gente? Entre preço e valor. Uma água mineral pode ser R$ 3 e pode ser R$ 30. Depende do que eu agregue. Esse agregar é o valor, né? Que vai mudar. E aí, quando eu fui ver o preço da escola, gente, eu falei, uai, meus filhos estudam no integral e eu já pago isso, gente. E eu não queria nem passar na porta do negócio, porque eu achava pelos outros que era caro. Então a grande pergunta é caro em relação a quê? E às vezes, dependendo, hoje, graças a Deus, gente, a gente divide em 12 vezes e etc. E você vai olhar e falar, Né? meu, às vezes fica mais barato, entendeu? Do que várias coisas. Um jantar hoje, né? Um jantar decente, duas pessoas, não sei o quê, 250, R$ 300, assim, num lugar que você vai comemorar, né? E você gasta muito menos fazendo isso, botando um sistema que vai te ajudar, ao invés de você trabalhar 4 horas, você vai trabalhar agora 4 minutos, digamos, entendeu? Você vai começar a entender sobre gente e poder decifrar pessoas de uma forma que vai te botar mais assertivo na comunicação. Então, assim, é tudo questão de valor. Às vezes vale mais a pena você ficar aí 4 horas trabalhando naquilo do que, né, pagar uma mensalidade. Aí é o seu tempo, né? Nossa, eu vou te falar, cara, tem tantos tipos de medos, né? Que habitam os seres. Medo de se expor. Medo do sucesso. Você já deve ter Verdade, visto muito isso, medo do sucesso. Ai, meu Deus, verdade. mas se chover cliente. Olha que pergunta muito louca, né? Como é que você. Enfim, você tem algum cliente aí? Você tem alguma história aí que a pessoa teve medo do sucesso? Que aí eu vou engatar o Nossa, link na terceira objeção aqui, que essa pra mim aqui é que explode a cabeça. medo do sucesso. Na verdade, isso daí tem a ver quando a gente é pequeno, né? Quando a Olha, gente é verdade. Assim, na verdade, todos os nossos traumas, os nossos medos, quando a gente vai olhar a origem se deu na infância. conte-me E mais sobre isso. conte-me mais sobre isso, né? É, Teve uma vez que eu trabalhei com uma pessoa que ela tinha medo de sucesso porque ela tinha medo de ser julgada como uma pessoa metida. Então, Nossa, assim, se ela tivesse sucesso, como ela não queria ser metida e ela vinculou que as pessoas de sucesso eram metidas, e a gente pode fazer isso com tudo na vida. Você quer ver? Dinheiro. O dinheiro às vezes pode não vir para você porque você escutou quando era pequeno que dinheiro é sujo. Volta e meia eu vejo a minha avó falando para os meus filhos aqui: dinheiro é sujo. Eu falei, filho, não é não, se quiser pode beijar. Aí minha mãe, ai que nojeiro. Eu falei, pode beijar dinheiro, que qualquer coisa, não vai ficar doente não, pode beijar. Ai, Carla, tem gente que faz não sei o que com dinheiro. Eu falei, meu, é pior o que vai fazer na mente do meu filho. Então deixa ele ser livre e não achar que dinheiro é sujo. Ah, você é uma pessoa honesta e acredita que o dinheiro só tem quem é rico e desonesto. Meu, o dinheiro não vai vir para você, porque uma coisa é muito certa. A gente tem que ser coerente, né? As nossas atitudes, elas são coerentes. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é até como a gente fala. Olha que louco, Alessandro. sim. Porque a nossa mente, ela não entende o não, ela só entende o sim. Então, se eu vir e falar assim, eu não vou fazer isso, aí tem uma frase na Bíblia que fala assim, o que eu mais temia me sobreveio. Mas foi porque você pediu aquilo, caramba. Não quero ser assaltado. Aí você fica, eu não quero ser assaltado, não quero ser assaltado, não quero ser Invocou, assaltado.
chegou, entendeu? Invocou, Chegou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E aí, então, fazendo o link, né? A gente tem aí a assembleia, onde o síndico tem que se expor, a gente tem aí lives, tem condomínios que já estão com canal no YouTube, tem revista, as coisas estão crescendo. Tem aquele síndico que a gente percebe, ou síndica, que eles não gostam de aparecer. Aí eu não sei se tem medo do sucesso, se tem medo do fracasso, se tem medo de que aparecendo vai ter mais demanda. O fato é que eles não gostam muito de se expor, eles preferem ficar ali atrás do computador e, né, despachando, assinando. Não são pessoas que gostam muito de interagir ou entendem que isso não é importante e relevante para o condomínio, né? E aí vem aquelas situações, meu condomínio é pequenininho, meu condomínio tem muito velhinho, meu condomínio é isso, é aquilo, eu não preciso. Por que você acha que, eventualmente, Carla, o fato da gente não se expor, a gente tem algum prejuízo, ou a gente deixa de aprender? Enfim, por que você acha que costuma dar errado quando a gente não gosta de se expor? Então, Alessandro, essa parte aqui, porque é o seguinte, nós temos as pessoas extrovertidas e nós temos as pessoas introvertidas, né? Isso daí não tem problema algum. Pessoas extrovertidas são pessoas que, para pensar, elas precisam comunicar. Então, por exemplo, você é uma pessoa extrovertida. Então, a gente vai falando aqui, as ideias vão pipocando e a gente vai gerando mais rapport, mais perguntas e etc. É uma fabriquinha, né, de assunto. Pois é. Mas as pessoas introvertidas, elas também são fabriquinhas de assunto, só que com ela mesma. Olha, então conte-nos mais sobre isso. Ela fica lá naquela mentalidade, não dorme, etc. E fica lá, introvertido, você entendeu? Oh, Pedro, tudo bom, fotógrafo? Meu fotógrafo. Aí Boa noite, Pedro. Eles ficam lá conversando entre si, você entendeu? Os introvertidos. Mas eles realmente não gostam de se expor. Tem problema nisso? Bom, o único problema hoje é onde a gente se encontra. Hoje a gente se encontra num determinado momento da vida que se você não tem uma rede social, você não existe. Olha. Então, assim, esse é o problema. Mas assim, Carla, ele pode não ter sucesso porque ele é introvertido? Não, gente. Até porque assim, você pode ter uma rede social e não aparecer, né? Você pode. Agora, qual que é o grande quê da questão? Tem uma grande diferença entre introvertido e tímido. O introvertido é aquele que decide que é melhor ele conversar com ele mesmo, o que ele tem interno é o que ele gosta e ele tá ok com isso. Se ele precisar expor, ele consegue e ele tá bem. Assim, ele só não gosta, mas ele tá bem, ele sabe, ele tem eloquência, ele sabe explicar e etc. Qual que é a diferença do tímido, gente? O tímido foi bloqueio. E eu posso ter uma pessoa extrovertida, porém tímida. Olha que louco. Entendeu? Por quê? Porque gerou um bloqueio. Então foi, por exemplo, ela não queria fazer, ou não estava preparada, ou não sabia o conteúdo, e aquela professora fez com que ele fizesse uma apresentação, digamos assim, na frente de todo mundo. Nossa, então, filme de terror, hein? Não é? Ou então, assim, ele já era introvertido, e aí a professora já tinha ligado que ele era introvertido, e na festa de final, no teatro de final de ano, ele ia ser a pedra. Só que a mamãe dele, não, ele tem que ser o principal do negócio todo. Pronto. Ele estava feliz sendo a pedra. Mas a mamãe queria que ele tivesse falas e mais falas. Então, assim, a gente ao não respeitar o traço do outro, a gente termina gerando bloqueio. Então, assim... Pessoal, vamos tacar coraçãozinho aí, porque o que a Carla tá falando é maravilhoso. Dedo no coraçãozinho aí, quero ver, gente, pra gente subir essa live. Dá a palminha aí que eu gostei disso. Ó. Quem gostou, taca coração pra gente se sentir mais amado aqui, gente. Ai, gente. Que legal, então, barato. E como é que a gente pode levar isso, assim, para a questão do síndico, né, gente? O síndico, ele tá numa posição de exposição. Então, assim, ele, por exemplo, quando ele entende de pessoas, não é que ele, ao ser introvertido, agora ele vai virar extrovertido. Não, ele vai continuar sendo ele. Mas ele vai entender
que para certas pessoas, cara, como seria legal se você chamasse aquela pessoa só para um café? E você viu? Você não foi exposto, você não você tomou um café com aquela pessoa e aquela pessoa se sentia importante. Maravilhoso. Não é todo mundo que precisa de café, hein, gente? É um tipo especial. Você entendeu o que eu tô falando? Não é todo mundo. A gente não vai tratar. A gente vai pegar e vai entender que o Alessandro é uma pessoa única e eu vou tratar o Alessandro como ele gosta de ser tratado. E aí, gente, quando eu tenho os condôminos, por exemplo, sendo olhado, ouvido, incluído, meu, você pode até ter uma situação onde ele não concorde. Mas vai falar, pô, mas o Alessandro é tão gente boa e tal, não sei o quê. Você entendeu como é que funciona? Sim, Carla. E vamos lá, ó. Pegando esse arquétipo aí, da pessoa mais introvertida, né? Ela está numa assembleia, ela tem que se expor. Como que você acha que poderia dar certo? Como é que ela poderia destravar naquele momento? Tem alguma técnica? Tem alguma manha que ela conseguiria se abrir mais, de repente até convidar aquele morador mais proativo na assembleia a tomar um cafezinho? Mas olha só, ele acaba dando todas as respostas. Eu? É. Ale, você falou certíssimo. Ao a gente entender a gente, o que a gente pode saber? O que falta na gente? Então, meu, se eu fosse uma pessoa introvertida, eu não ia dar minha cara a tapa. Eu ia continuar introvertida. Mas eu ia pegar uma pessoa que tivesse comunicação, que tivesse... E ser a secretária, por exemplo. E ser uma pessoa que me representasse ali na assembleia. Por Olha quê? que bacana. Porque você tem que saber o que de habilidade que você tem e o que falta. E não para trabalhar tudo que falta, que senão você vai ficar louco e vai perder o que você tem de bom. Mas focar naquilo que te falta em outra pessoa. Você pode pegar uma pessoa que tem aquilo nato. Entendeu? Então, tipo assim, você é introvertido, me chama, meu, não é porque eu não falei, ainda sou advogada, entendeu? Então, Tô assim, sabendo. tá sabendo, né? Então, assim, você pega a pessoa correta, você não precisa se expor, você não precisa estar ali tremendo, todo mundo vendo que você tá nervoso. Pra que isso, gente? Pra que? Vamos fazer o que você é bom? O que você é bom? Você é bom em planejar. E que, diga-se de passagem, eu não sou, tá, gente? Mas eu sei disso. Então, o que eu faço? Marcelo, você vem pra cá, planeja isso. Ou você planeja... Eu sei delegar. Por quê? Porque eu sei o que eu não sou boa. Você não pode Perfeito, inventar Carla. a roda, é verdade, ela já tá rodando há muito tempo, gente. Então não tem pra que a gente tá inventando, entendeu? Moda. Que legal, né, meu? Se a gente pode contar com um expert para acelerar o nosso processo, por que não? Eu queria Posso fazer dar um uma pausa exemplo? agora. Dá o exemplo aí, manda aí. Gente, olha só, eu tenho a questão do atendimento Disney e poucas pessoas sabem que o Walt Disney faliu. Ele faliu e foi traído. Ele faliu e foi traído e quando ele foi para Disney, Hollywood, ele só tinha $40 no bolso. Então vamos botar $40 vezes 5, R$ 200. Meu, se você tem mais do que R$ 200 no bolso, você tá melhor do que o Walt Disney. Olha que louco isso. Quando a gente começa a pensar nessa perspectiva. Só que quando que o Walt Disney começou a dar certo? Quando ele entendeu que ele era o criativo da coisa e que ele não conseguia fazer os números dar certo. Que ele, com a emoção, ele fazia as coisas, quando via, estava negociando uma coisa que ele estava até pagando para trabalhar. Quando ele Vamos entendeu focar. isso... Vamos focar, gente. Quando ele entendeu isso, o que ele fez? Ele olhou para um lado e falou, quem tem essa habilidade que eu não tenho? O irmão dele. Maravilhoso. O irmão Maravilhoso. dele que se chamava Roy Disney. Roy Disney tem essa... Ele começa a crescer quando ele se conecta com a pessoa correta. Só Vamos que para mandar você coração aí, se gente. Essa afirmação é poderosa, hein? conectar, para você se conectar com a pessoa correta, você tem que conhecer você. Porque senão, Perfeito. sabe o que vai acontecer? Eu vou me conectar com alguém igual a mim. Porque é muito massa. Meu, E é muito cômodo, né? eu e você num bar, você acha que vai só faltar assunto? Mamma mia. A gente Vamos vai acabar com o conversar. estoque de chopp do lugar. Eu, você e o Marcelo.
Vai ser Ave Maria. maravilhoso. Vai ser maravilhoso, entendeu? Então a gente vai conversar. Mas provavelmente as habilidades que você tem é a que eu tenho. E provavelmente não é a que eu preciso. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Vou fazer uma pausa aqui, Carla. Vamos. Meu, tá mó barato, viu? E você que tá gostando da live de hoje, convida aí sua equipe, seus amigos para participar com a gente. Ainda dá tempo. Tá com o dedo no aviãozinho aqui embaixo, vamos convidando papai, mamãe, gato. O gato tá aqui do lado, daqui a pouco ele vem aqui. E é o seguinte, hein? Quem ficar com a gente até o final, vamos fazer um desafio aqui. Vai participar de um sorteio e pode ganhar uma consultoria com a Carla. Depois ela vai explicar direitinho, tá bom? Então, gente, segura aí na cadeira, não vai pra novela, que tá mais bacana, né, Carla? Muito bem, muito bem. Eu vou até já falar aqui, gente, como a gente está falando muito da questão de quais são as nossas forças e qual é a questão de tempo, quem for no sorteio, quem ganhar, quem ficar até o final, eu vou liberar esse tipo de relatório e a gente vai ficar conversando durante 1 hora como é que a gente pode melhorar essa questão das suas forças, né? Quantas vezes você olha e fala assim, vai para uma entrevista ou alguém te pergunta o que você é bom e você não sabe. Como assim não sabe? Você tem que saber o que você é bom, entendeu? Até porque bater no peito e falar eu sou bom nisso e eu não sou bom nisso e tá tudo certo. E assim, eu como morei muitos anos nos Estados Unidos, né, eu vejo que a gente aqui tem essa questão do cachorro magro, entendeu? De tipo, a gente parece que tem medo de dizer o que é bom de certas coisas, né? Aí deixa eu dar um beijo na Van, a Van me segue também. Fechou, Carla. Então, gente, ó, pegaram o recado, pega a visão aí. Carla, vamos lá agora, é o seguinte, ó. Se você pudesse dar uma dica de ouro, o que o síndico ou a síndica pode fazer hoje? Mas é hoje mesmo, antes de dormir, tá? Não é amanhã de manhã. O que os síndicos podem fazer hoje para começar a se conhecer melhor? Caramba, assim, se for de supetão... Na lata. Eu acredito, não, é o que eu faço comigo, tá, gente? Aprenda a se questionar. Olha, poderoso, hein? O Marcelo convive comigo e às vezes ele fala, filha, que isso? Você vai na pergunta da pergunta da pergunta. Gente, enquanto você não responder 5 porquês, você não chegou na resposta. Dá um exemplo porquês. Aí. Ai, meu Deus do céu. Qualquer coisa que você esteja com... Por exemplo, eu tô trabalhando na consultoria de um restaurante, tá? E aí o delivery chegou atrasado. Aí a gente começa. Por que chegou atrasado? Chegou atrasado porque o motoboy se atrasou. Por que o motoboy se atrasou? Este motoboy específico se atrasou por causa disso. Aí, o que a gente poderia... Por que a gente não tem um outro motoboy? E você começa a chegar, e quando chegar no final, você vai ver que foi erro operacional. Não foi erro... Vai lá na raiz do problema, por exemplo. Você vai lá na raiz do problema. Então, a gente começa a destrinchar até você chegar e falar assim, cara, eu preciso contratar mais uma pessoa. Ou eu preciso melhorar a minha comunicação. Ou eu preciso delegar isso. Você consegue... E até o final. Então, assim, é muito simples, porque você faz a pergunta e daquela pergunta você já pergunta por quê. E por quê, e por quê, e por quê. 5 porquês. E na quinta você tem a resposta do que você precisa fazer. Então, gente, isso daí vale para o seu condomínio, vale para a sua vida, vale para o seu emprego, vale para o seu trabalho, vale para a sua empresa, vale para tudo. E ó o Marcelo dando uma das chaves aí do sucesso, hein? E a resposta não pode ser porque sim, ou porque não. Perfeito, porque não Marcelo. Porque não quero pensar. Verdade. A gente tem que ir a toda a cadeia até chegar aonde foi. E normalmente onde foi? Vai ser erro no sistema, erro no processo ou erro em pessoas. Normalmente está aí, né? Pessoas, comunicação muitas das vezes. Então já dei até a cola, né? Comunicação sempre. Sempre a comunicação. Ou a falta dela. A falta dela. Legal, Carla. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, ó. Aquele síndico que quer aí se autoconhecer de verdade, quer buscar, né, um aprofundamento, quer buscar entender melhor seus pontos positivos, negativos, por onde que ele pode começar? Vai começar
mandou no direct pra mim, poxa. Aê! Vai ganhar palminha. E coraçãozinho também. Gente, vamos tacar o dedo no coração, por favor, que essa valeu, hein? Assim sobe essa live. Gente, uma das ferramentas que a gente usou, por exemplo, né, na Connectcom, eu acredito que você tem mais até autoridade para falar do que eu, porque para mim esse é meu dia a dia, né? Mas para você, você que pode assim dizer o que você aprendeu, qual foi o autoconhecimento que isso trouxe para você, entendeu? Olha, vou falar mesmo, viu, Carla? Sem papa na língua aqui e só para nós dois, tá bom? É, né? Eu aprendi que a gente pode focar no lado positivo e pode focar em eliminar o lado negativo. Mas o mais importante de tudo é você sair da consultoria com uma ferramenta prática para você olhar ela todo dia e conseguir exercitar. Porque você pode ter a melhor teoria, você pode ter a melhor expert, mas se você não executar o plano, nada vai mudar. Só vai ser mais um plano, né? E aí onde dói no osso mesmo, né? Se executar. É aquele abdômen que você precisa zerar, então você tem que dar um jeito. Se ficar só olhando no Instagram vídeo de abdômen bonito, não vai acontecer muita coisa, não. Então, ó, gente, aproveitando o que o Ale falou, é o seguinte, você tá aqui até agora, e, se teve um insight que valeu a pena essa live, o que você vai fazer amanhã? Porque senão, se você não escreve, caracoles, a Carla e o Ale falaram isso daqui me deu um insight para pagar teu tempo aqui, gente. Você acha que Perfeito. você não está pagando? Você está pagando seu tempo aqui. Então, o que você vai fazer amanhã? Por que valeu a pena? Quase 1 hora de live, faltam 3 minutos. Não sei se cai ainda. Você sabe se cai? Até meia-noite dá tempo ainda a gente falar bastante coisa. Não, mas espera aí, você sabe se cai a Não. live? Eu não sei. Não cai mais, não. Não. Ah, tá, porque na minha época que eu fazia live caía. E aí, gente, é você, como é que se diz? Fazer uma coisa, porque um insight paga seu tempo aqui. Só que tem que entrar em ação. Bora. Se vocês quiserem colocar no comentário também esse insight, sobe a nossa live melhor ainda. Vamos falar de indicador, Carla? Eu sei que você adora indicador, ou não? Eu gosto, né? Como é que a gente vai medir? Esse sim. Vamos falar de um indicador, então? Qual que é uma métrica que o síndico pode ter, pode implementar, pode ajudá-lo a verificar se a comunicação dele, o relacionamento dele com os moradores está melhorando ou está piorando? Então, eu não sei se ele vai ter coragem de fazer isso, né? Mas, assim, a gente, quando vai numa empresa, a gente faz o feedback 360. Então, como assim, a gente manda um link e ele é avaliado, entendeu? Ele é avaliado. E aí a gente tem, bom, eu acho que o meu síndico está em XYZ. E aí, depois de um tempo, a gente monta um plano de ação para ele e depois de um tempo ele seria avaliado novamente, porque aí eu tenho como ver como ele começou e como que ele está terminando. Eu não sei, né, assim, se o síndico gostaria de se submeter a isso. Empresa, isso é o mais natural. Mas o síndico tem que confiar muito no taco dele, porque normalmente, né, o que eu lido aqui em Maceió, os síndicos eles são tipo que voluntários, então, mas se você estiver falando de síndico profissional, isso poderia ser uma ferramenta que a empresa administradora, né, ela poderia implementar no síndico para até ver, quero continuar com ele? Não quero continuar com ele? O que ele precisa melhorar? Você tem tantos dias para melhorar isso aqui. Por quê? Porque a gente começa a ver se é situação do síndico ou dos condôminos, né? Olha aí a sugestão que o Marcelo trouxe pra gente. Uma enquete no portal do condomínio. Como estou indo? Vocês gostaram da nova poda do jardim? Gostaram da nova cor do espaço social? Gostaram do novo formato de prestação de contas? Justamente, o feedback. É legal, Carla? Nossa, o feedback é como você, como é que se diz, consegue mensurar, né? Você consegue. Agora sim, o que eu vejo, gente? Pessoas tentando manipular, né? É tipo assim, vai lá, e a lei me dá uma nota boa. E, gente, o enquete, ele não serve, o feedback, ele não serve para ferrar a pessoa.
Se alguém está usando isso para ferrar a pessoa, a gente está usando errado. É muito pelo contrário, tem pontos na nossa vida que a gente não consegue enxergar. E com o feedback, a gente consegue passar, eita, eu estou fazendo isso? Eita, como é que... Poxa, eu achei que eu estava fazendo tão bem. Você já teve uma situação que você achava que você estava fazendo um bem para a pessoa e depois a pessoa olhou para você e fala assim, meu, não era nada disso que eu queria. Então, às vezes, a pessoa Entendi, tá... né? Não é. Às vezes a pessoa está no maior, assim, achando que está fazendo a função dela no maior, né, boa vontade, etc. E está gastando energia. Então, se a gente olha a ferramenta, né, de feedback como uma coisa positiva, todo mundo só tem a ganhar. Você gosta de indicadores, por exemplo, numéricos? O síndico encontra um morador, assim, de sopetão, e aí ele pergunta: Ô, João, tudo bem? E aí, de 0 a 5, como é que você está gostando das mensagens que eu estou enviando? Isso seria muito bom. Agora, eu não sei se o João teria... Se ele fosse, por exemplo, um perfil que é mais mediador, que gosta da paz e etc., ele pode estar odiando, ele não vai olhar para o síndico e vai falar, estou achando horrível. Entendeu? Então, assim, talvez fosse melhor se o enquete fosse enviado via e-mail, de forma oculta, entendeu? Para que a pessoa preservasse quem ela é, entendeu? Olha o Luiz aí conversando com a gente agora, ó. Eu costumo fazer uma pesquisa de satisfação a cada 6 meses para me autoavaliar junto com os condomínios. Que legal, Olha meu. que Ô, legal. Luiz, eu vou te pedir então 1 minuto. Entra com a gente na live aqui que a gente vai falar os 3 agora, pode ser? A gente vai falar sobre isso que você nunca comentou. fiz isso, ó. Vamos tacar um fogo nessa live aí, gente? Coração pra gente? Que tal? Olha lá, ó. Luiz, é só chamar aqui que a gente entra ao vivo e vai ser muito legal, viu? A gente fala sobre essa tua pauta aí. Vou dar um minutinho aqui para ver se ele pede para entrar também. Eu acho isso importantíssimo. E posso te falar o que já mostra do Luiz? Que o Luiz Diga. é uma pessoa, provavelmente, né? Que entrega, segura de si. Porque só quem é seguro de si e sabe que está fazendo pelo menos o seu melhor é que ele dá a cara a tapa. Entendeu? Mas, assim, ele está olhando o quê? A melhoria, lógico, dos condôminos, mas muito mais a melhoria dele. Só ele sabe onde ele quer chegar. E para ele chegar onde ele quer chegar, ele não pode ser medíocre. Entendeu? Ele não pode ser medíocre, não medíocre de mediano, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele tem que ser acima da média. E olha, a gente precisa exercitar isso cada vez mais, né? Colocar a nossa cara a tapa, mesmo se for para doer, mas depois das trevas sempre vem luz, né? Ouvir crítica, construtiva ou não, vai depurando a gente aí. Ô, Luiz, eu acho que você que tem que pedir, não? Deixa eu ver, entrar ao vivo com o Luiz. Tá aqui, ó, chamei, hein? 3, 2, 1, bora. Pessoal, chuva de coração aí pro Luiz que tá entrando. Por favor, vamos receber o nosso amigo aí. Deixa eu só mudar aqui Isso, agora sim. Aê, boa noite, Tudo Luiz. bem? Como é que você tá? Tudo bom, meu amigo? Eu vou bem. Olha, eu tô adorando a live, viu? Olá, que barato. Luiz. Assuntos bastante pertinentes a síndico. E antes de mais nada, adoro o lugar que essa mulher tá. Maceió é a coisa mais linda do mundo. É verdade. Você tá aonde, em São Paulo? Eu tô em São Paulo, A última vez eu fiquei hospedado na Pajuçara, um lugar fantástico. Quanto tempo atrás? Acho que ia fazer 1 ano e meio, mais ou menos. Foi na pandemia. Foi. Uhum. Bom, seja bem-vindo novamente, quando quiser. Agora tá chovendo, deixa passar a época de chuva, que é melhor. Então tá bom. Mas chovendo ou não, é lindo aí. É verdade. Luiz, manda aí pra gente, então, compartilha aí o teu projeto de ouvir os moradores e trabalhar em cima disso para que você mesmo possa evoluir sua gestão e entregar mais valor para os seus condomínios que você atua. Manda bala. Eu gosto de fazer uma autoavaliação, inclusive, falando em comunicação, a minha comunicação junto aos meus condôminos, inclusive, eu aprendi a fazer isso na pandemia.
eu faço vídeos comunicativos, né? Porque eu acho que você fazendo um vídeo falando sobre o assunto pertinente ao condomínio, as pessoas dão um pouco de atenção. Você não vai fazer uma novela, né? Algo bem pouquinho, você vai falar sobre o jardim, vai falar sobre crianças, enfim, você faz um negócio bem rapidinho para todos. Eu costumo usar muito aquela lista de transmissão do WhatsApp, até por uma questão que eu não gosto de grupo de WhatsApp, detesto essas coisas, mas eu faço a lista de transmissão. Então, quando eu envio algum comunicado, um vídeo comunicado, eu envio para todo mundo no instante zero e recebo a resposta só para mim, para não ficar aquela polêmica. E falando sobre autoavaliação, eu costumo fazer e dá muito certo isso. Inclusive, é uma dica que eu dou para vários síndicos, né? Você, a cada 6 meses, isso facilita muito, inclusive na hora da sua assembleia, para você ter um termômetro para saber quem que você vai encontrar lá. Né? Legal E também demais. para você se corrigir também, né? Então eu costumo fazer uma autoavaliação, como ela bem disse, né? Sem assim, anônimos, a pessoa coloca o nome se quiser, e lá eu coloco alguns tópicos, desde a parte de portaria, limpeza, manutenção, e também o meu tratamento com eles, isso é o principal, né? E eu deixo até um campo bem maior para eles escreverem, etc. E com isso, eu tenho uma resposta muito imediata de como eu estou agindo com os meus condôminos, entendeu? E isso daí me Que ajuda legal. também, na minha vida pessoal também me ajuda. Que legal, que legal. Eu só não faço isso, eu só Oh, não faço essa autoavaliação com a minha mulher. aí é ter coragem demais, né? Aí tem coragem demais. Ô Ai, Luiz, e me conta uma demais. coisa. Aquele morador em específico que senta a lenha em você, como é que você lida com isso? Eventualmente, claro. Qual que é a pílula aí que você transforma isso daí em positivo? Olha, tem vários. Na verdade, assim, de toda limonada, de todo limão, você tem que fazer uma limonada, né? Então, é aquele tal negócio, você tem que saber dosar, que muitas vezes aquilo que você acha que aquele morador chato está falando só para te aporrinhar, mas muitas vezes ele está até te ajudando. Né? A ideia de que ele possa estar passando, que ele está lá para te aporrinhar, etc. Não, ele está até te ajudando da seguinte forma: a você dar explicação em cima daquele questionamento que muitas vezes não é infundável, mas outras vezes também é fundável também. Então você consegue administrar. Eu sou conciliador jurídico também. Então, a minha mesa é redonda. Né? A minha mesa não é quadrada. Então, eu não tenho lado. Então, quando vem aqueles moradores, e são Legal. vários, viu? Não é, dentro de um condomínio, geralmente, vou ser bem sincero com você, no mínimo 15% você vai encontrar situações como essa. Agora, você tem que estar preparado. Você tem que se autoconhecer para que você não parta para vias de fato. Eu já conheci muitos colegas meus que, em decorrência disso, eu não tenho sangue de barata, eu vou para cima, eu grito, eu bebo. Não, porra, isso não vai te levar a nada. Pelo contrário. Lembra do limão. Cada limão você faz a sua limonada e põe um pouquinho de açúcar, etc. E às vezes coloca uma vodka. Aí sim, melhora tudo. Fala aí, Carla, Muito o bom. que você acha aí dessa Nossa, visão do Luiz? eu adorei você ver que é um profissional que não tem medo. Gente, se cada pessoa visse, né, um funcionário, uma crítica dessa, como se fosse uma consultoria gratuita, né, teria uma verdade. outra visão daquilo. Só que a gente tende a quê? Não, eu não fiz isso. Não, não sou eu, é ele. A gente tende a querer se proteger, a querer se justificar. E quando a gente cai nisso, a gente perde o que está sendo falado nas entrelinhas de verdade. Para chegar na causa, o que é que a gente pode fazer? Faz as 5 perguntinhas. Exatamente. Para quem não estava aqui, tá, gente? As 5 perguntinhas são perguntas muito difíceis. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? E agora, gente, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Aproveitar aí o carinho da Carla e do Luiz aqui com a gente. Se alguém quer saber alguma coisa sobre comunicação, comportamento humano, como o síndico melhora a comunicação, como o morador se comunica melhor com a administração,
Se vocês tiverem uma perguntinha, ó, taca aqui no comentário que eles já respondem para vocês, tá bom? Vamos lá, E vamos dar uns segundinhos. como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer como é que é o nome? O sorteio. Aguenta aí, cara, que a gente vai falar da estratégia já já. Eu tô curiosa. Isso é a Vamos ver se cereja do alguém bolo, manda hein? uma pergunta? Oi? Alguém tem uma pergunta? Alguém tem uma pergunta aí? Para Carla, para o Luiz? Ou pro Alessandro, né? Vai. Exato. Ah, os especialistas aí, hoje é com vocês aí a bola. Eu só estou aqui levantando a bola. Enquanto essa pergunta não vem, quando vem você interrompe, tá? Mas enquanto essa pergunta não vem, isso me ocorreu o seguinte: muitas vezes esse condômino que, teoricamente falando, é aquele cara que está apoiando o síndico, muitas vezes é aquela pessoa que não tem aquele conhecimento, vamos supor, tão apurado para fazer uma crítica. Por exemplo, eu tenho feito algumas assembleias onde existe alguns moradores que eles olham o balancete, por exemplo, do condomínio, e eles olham só as contas fechadas, né? Então eles chegam lá e falam, puxa vida, está se gastando um valor absurdo em compra de pão e leite para funcionários, mas eles não veem exatamente, sabe? Eu estou falando pão e leite só para não entrar no mérito, tá? Mas eles não veem exatamente o resultado daquilo. Né? Por que é uma coisa, uma polêmica? Todos os meus condomínios, eu vou ser bem sincero com você, eu trato os meus colaboradores, seja efetivo ou seja terceirizado, assim, com muito carinho. Eu dou todo dia, ó, no início da manhã, falando em café, tá? Eu dou todo dia pão com leite, manteiga, café. Ai, que massa. E muitos deles, isso é a primeira e última refeição que eles tiveram, né? Porque eles só almoçam, depois nem jantar, janta. Então eles vêm para o condomínio. Então eu falei, para as pessoas trabalharem um pouco mais felizes, tem que estar com a barriguinha cheia. Então todo dia, às 9 horas, para tudo. Todos os condomínios é assim, todos. Para tudo, às 9 horas eles sentam. Não é o horário de café de 10, 15 minutos, não. É o tempo de você comer seu pãozinho, tomar seu café com leite, tomar seu cafezinho preto, alguma coisinha, uma frutinha, alguma coisa, e volta para a labuta. Vai lá e volta a executar. Então isso daí me traz um resultado muito importante, porque agora só para finalizar meu pensamento, é assim, quem derruba a diretoria não é o presidente, mas é o chão de fábrica. É o chão de fábrica verdade. que derruba a diretoria. Então, se eu tiver os caras na minha mão, entendeu? Eu tô bem. Porque quantas vezes não estourou um cano de domingo à noite, ou de sábado à noite, que é pior, né? Seu Luiz, estourou um cano e eu preciso agora, como é que a gente faz? Simples, eu pego o telefone, ligo para o manutencista meu. Eu vou até usar o nome dele, tá? Porque né? Vou usar o nome de uma pessoa aqui, que é o Josefá. Josefá, estourou o cano. Seu Luiz, eu estou indo para lá agora. Se eu ver que eu consigo sozinho, não, eu te chamo para você dar outro rolo na história. Então, é por isso que eu falo. As pessoas às vezes vão para uma assembleia fazer a crítica, mas não conseguem ler o contexto do negócio. Agora, não sei se teve perguntas aí. Vamos lá? Boa, Luiz. Primeiro, obrigado pelo teu exemplo aí. Fantástico, Luiz. Fantástico. Vai lá, Carla. Quer ler a pergunta? Você está acessando aí? Tô. Só para complementar, na verdade, assim, quando a gente começa a questão de atendimento, se a gente começa tratando bem o nosso funcionário, isso daí só multiplica, né? Então, você pegou toda... É fantástico o que você falou. Agora, olha só, Patrícia está com a situação. Ela é uma moradora, né? E alguém amassou o carro dela. E ela já pediu as câmeras e até agora nada. O que ela deve agir? Como é que ela deve fazer, Luiz? Olha, isso é uma situação que quase que corriqueira em condomínio, né? Situação de... pelo que ela está passando, ela não existe uma integração, vamos dizer assim, confortável entre o síndico, a administradora e ela. Alguém está errando em tudo isso. Então, eu acredito que ela tem que galgar degraus. Ela tem que falar com o zelador, falar com a administração do condomínio, aquela figura que fica dentro da administração do condomínio, falar com o síndico. Se ela passar por todas essas etapas, não tem outra alternativa a não ser ela entrar com
uma ação reparatória aí, uma ação extrajudicial, mas até chegar aí, eu acho que é até desconcertante ouvir uma situação dessa, porque o síndico está lá para servir, né? Para mostrar, vamos ver quem fez o negócio com você, vamos ver quem raspou teu carro, vamos ver quem te deu esse prejuízo. Então não tem por que estar fazendo essa demora. Ela tem que ter essa resposta das pessoas que estão dirigindo o seu condomínio. Legal. Mas ela tem que Muito divulgar. obrigado. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação, tá bom? Eu vou seguir com a Obrigado. Carla aqui agora para a gente ir para o sorteio. Você é super Joia. bem-vindo. E Luiz, qualquer dia a gente vai marcar esse adorei café ao te vivo, hein, meu amigo? Parabéns aí para Valeu. você. Vamos lá, gente. Coraçãozinho pro Obrigado, Luiz aí. até mais. Obrigado, Luiz, até mais. gente, que fantástico que é a experiência, né? Adorei conhecer o Luiz. Legal. Então aqui, ó, Carla, voltamos nós dois então. Vamos lá, então. Vamos ao sorteio de hoje. Como é que a gente vai fazer isso? Para quem está presente com a gente aqui, eu tenho duas sugestões, Carla. Você me ajuda? Uai, vamos lá. Eu não estava sabendo como é que você ia fazer isso. Vamos lá. Então, a sugestão número 1 é o seguinte. Como a gente não tem uma ferramenta para fazer um sorteio aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. E aí vamos ver quem que bate mais coração aí, a gente vai ver qual que... E você me dá a sugestão também, a gente vai ver qual que o pessoal dá mais coração aí, que o pessoal gostou, tá? A primeira opção é assim, quantas bolsas você vai sortear? Vamos falar assim, quantas consultorias? Bora fazer 2 encontros. 2 encontros. Então é o seguinte, pessoal. Atenção aí, ó. Opção número 1. Quem falar primeiro, hashtag quero ganhar no comentário. Ainda não faz, tá? Vamos pôr em votação. As 2 primeiras que colocarem hashtag quero ganhar não vale o Marcelo, né? Não, Nem Marcelo... a Silvia. Essa é uma opção, tá bom? A outra opção é depois que a live acabar, ela vai ficar disponível para poder rever. E aí quem chegar lá primeiro, quero ganhar, vai levar essa. Tem mais alguma ideia, Carla, para a gente pôr aí? Eu tive uma ideia. O Marcelo pode copiar quem está na live agora até o final. Vai ter algum post da live? Vai. Automaticamente esse vídeo ele vira post e fica lá para o pessoal rever então, quando quiser. Gente, o Marcelo vai pegar o número, você vai ter que dar like e botar uma pessoa que você vai compartilhar essa live. E a gente faz o sorteio entre essas pessoas. O que vocês acham? Boa também, hein? Então, assim, ó, só para a gente alinhar aqui, para passar para o pessoal. Acabou a live, ela vai ficar disponível. Quem for lá no comentário e der um hashtag o quê, Carla? Eu quero. E marca uma pessoa, essa live valeu a pena, alguma coisa assim. Valendo, pessoal? Combinado? Aí a gente então, faz fechou, o sorteio, hein? Em quem fizer isso daí. Então é o seguinte, pessoal, ó, oficial, acabou a live. Depois de 1 minutinho, ela, né, processa, vai estar lá no meu canal. Para vocês descobrirem qual que é o meu canal, é só clicar aqui em cima, ó, Desvendando a Mente, tem o título da live de hoje. Aí vai aparecer eu e a Carla. Estamos interagindo aqui com vocês. Vai lá no meu canal, faz um comentário, hashtag eu quero, e marca, vai uma marcando. Pessoa. Marca Exatamente. uma pessoa. Se você quiser mais vezes, porque aí hashtag eu quero ganhar. Hashtag quero ganhar. Tá bom? Perfeito. Vamos encerrar então, Carla? O que você acha? Valeu? Cumprimos a nossa missão? Eu quero te agradecer. Foi muito bom fazer aqui. Que energia boa, né? E para vocês síndicos, né? Ambiência é tudo. Então, gente, veja também se o seu condomínio, como é que está o ambiente, né? Energeticamente falando, né? Isso tudo é muito importante. Coisas acumuladas, nossa, faz uma limpeza nisso daí, porque ó, as coisas têm que fluir. Então, muitas das vezes também, né, a gente está na situação que está por causa da ambiência. Então, é isso daí que eu quero deixar para vocês. Maravilha. Então, Carla, ó, hashtag quero ganhar, hein? Quero ganhar. Beleza. E na live que é sobre condomínio,
tivemos a nossa super convidada especial, Carla Procópio, especialista em comportamento humano, desvendando a mente dos síndicos. Gostaria de agradecer, então, a todos os presentes, especialmente a você, Carla. E o Luiz? E ao Luiz também. Obrigado, Luiz. Está sempre bem-vindo aqui. Contando com o apoio da Connect com Inteligência Condominial. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Então, Carla, obrigado. Obrigado a todos. Até mais, gente. E até a próxima, quinta-feira, às 9 da noite. Um beijo no Sim. coração de vocês. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.